Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje, Antônio Moura, superintendente da SMTT Maceió, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. E o nosso assunto inicial é o projeto, que agora é lei, não é? Domingo é meia. Essa novidade que contempla toda a população de Maceió que precisa transitar no final de semana, durante o feriado do final de semana, no domingo, exatamente. Superintendente, o que muda do ponto de vista da população com o domingo é meia? Isso já era esperado, porque foi uma promessa de campanha do prefeito, não é? E obrigada antecipadamente por estar aqui conosco. Sou eu que agradeço, Gorete, pela oportunidade de poder estar conversando com você e com o seu telespectador da TV Assembleia. Veja bem, a domingo é meia é uma promessa de campanha, mais uma promessa de campanha do prefeito Rui Palmeira, que está sendo cumprida, né? Na semana passada nós aprovamos, através da Câmara Municipal de Maceió, a lei, o projeto de lei que regulamenta, né, juntamente com o decreto, o domingo é meia, que trata-se de um benefício, mais um benefício, ao usuário do transporte coletivo dos ônibus na cidade de Maceió. Então, aquele usuário, aquele cidadão que fizer uso do transporte coletivo aos domingos, seja a lazer ou seja a trabalho, porque muitas vezes as pessoas entendem que domingo é sempre lazer, e não. Existe um mercado de trabalho que funciona aos domingos. Muita gente trabalha ao domingo que vai ser beneficiado pelo domingo e meia. Então, aquele cidadão que for utilizar o ônibus aos domingos, ele vai pagar apenas meia passagem. Isso para qualquer rota na cidade? Qualquer rota dentro da cidade de Maceió, lembrando, Goreto, que é muito importante, desde que ele tenha o cartão Bem Legal Cidadão. Esse desconto, a lei, ela não vai valer para quem pagar em dinheiro. Tem que ser pago com o cartão Bem Legal Cidadão. E quem não tem o cartão Bem Legal Cidadão, como deve proceder para ter essa facilidade, esse desconto? É difícil adquiri-lo ou não? Não, é muito simples. O cartão Bem Legal Cidadão ele é gratuito, é oferecido pela SMTT e Transpal em parceria, né? Nós temos ali no UJA, no Maceió Shopping, na própria Transpal, lá no Tabuleiro do Martins, na unidade da SMTT também, que cuida justamente dessa questão da emissão do cartão Bem Legal Cidadão, né? Então, esses pontos, no terminal integrado do Benedito Bentes, então, nesses pontos, o cidadão vai poder se deslocar até lá e fazer o seu cartão. Basta levar o original CPF e RG. Além disso, a SMTT, juntamente com a Transpal, tem promovido vários postos volantes, itinerantes. Então, a gente tem ido às comunidades. Aonde a gente não foi, eu até peço, tenho contado muito com o apoio das lideranças comunitárias. Façam contato com a SMTT, solicitem que a gente leve um posto volante até a sua comunidade para que você possa fazer o seu cartão Bem Legal Cidadão. Tem um número para descagem direta, para entrar em contato com a SMTT? O 118, nós sempre recomendamos, Goreto, o 118, você vai fazer contato com a nossa central e a central vai direcionar para o departamento específico, no caso de emissão do cartão Bem Legal Cidadão e cartão do idoso. Bem, e quanto, por exemplo, o cartão para o idoso, como fica a situação do idoso? Ele também vai ter que comprovar essa meia, adquirir essa meia passagem, aliás, ele não vai pagar, ele já não paga, né? Exato. Quem já tem um benefício, o idoso, o estudante, ou qualquer tipo de gratuidade ou benefício, ele não vai usufruir do domingo é meia, porque ele já existe um benefício, né? O domingo é meia, ele visa aquelas pessoas que não têm benefício algum. Essas pessoas no domingo terão o benefício da meia passagem, volto a dizer, desde que use o cartão Bem Legal Cidadão. E por que o cartão Bem Legal Cidadão? É um modo que a gente tem de fazer um controle melhor, porque isso é subsidiado, isso é pago pela Prefeitura de Maceió, as empresas de ônibus, e a gente tem trabalhado no sentido, a SMTT já vem num trabalho, juntamente com as empresas de ônibus, para que se reduza a questão de dinheiro dentro dos veículos, porque é uma questão de segurança. Pois bem, e essas centrais itinerantes para promover a obtenção do cartão, há uma perspectiva de ampliar, superintendente? Sim, a ideia é não parar. Mesmo após o dia 25, após o início da Domingo é Meia, a gente vai estar sempre indo às comunidades, fazendo parceria com a iniciativa privada, às vezes a gente vai para um supermercado, para um shopping.
Então, tudo isso vai continuar acontecendo. Já que o senhor falou que tem ido às comunidades, não é, quando o gestor público se predispõe a essa exposição junto à população, sempre surgem novas demandas, não é? Muito. E muita reclamação também, Muito. porque o poder público está sempre correndo atrás de tomadas de decisões e de serviços que poderiam ter sido realizados, eu não digo nem no ano passado, mas há anos, não é? E a população não quer saber, não. A população, e com a justa preocupação, ela reivindica, e como o senhor atende a essas demandas? E o que hoje pode-se dizer que é a maior reclamação da população em relação ao que oferece de serviços a SMTT? Gorete, eu iniciei a gestão na Comarp. Da Comarp passei pelo esporte, depois meio ambiente, e eu posso lhe garantir que a SMTT é diferente de qualquer coisa que a gente já tenha visto. Por quê? É um caldeirão, É né? um caldeirão. É uma bomba relógio, como se diz. Por quê? Porque a SMTT ela atinge a todos. Ela atinge desde o pedestre, que nem carro tem, digamos, a quem anda no carro mais moderno. Ela atinge a todos, a quem anda de bicicleta, né? Todos são atingidos pelo trânsito. Então, as demandas, elas vêm de todos os lados. Eu tenho o hábito de ir às comunidades. Tenho ido menos na minha gestão da SMTT, porque a demanda interna na SMTT é muito grande. Então, realmente tenho ido menos, mas quando a gente vai, as cobranças são muitas. E você mencionou bem, o cidadão, ele tem razão. O poder público, infelizmente, apesar de todos os esforços dessa gestão principalmente, a gente não consegue chegar ao nível que a população espera. Então, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, apesar de todos os avanços que já foram alcançados. E a maior reclamação, geralmente é em torno do transporte público. Né? A gente tem que ressaltar que muitos avanços foram conquistados nessa gestão. Né? A faixa exclusiva, né? A licitação do transporte público, que não existia há muitos anos em Maceió, né? A renovação da frota que está acontecendo, não foi finalizada. Tem carros antigos ainda circulando? Tem, mas já estão sendo trocados. A integração já está acontecendo. A integração entre os lotes, essa ainda vai acontecer, para que o cidadão pague apenas uma passagem e saia lá da parte alta da cidade e venha até a praia, pagando apenas uma passagem, né? Ou se desloque por toda a cidade. Essa integração ainda vai acontecer. Vai acontecer, mas, digamos assim, numa perspectiva de a curto, a médio ou a longo prazo? A curto prazo. Por que a curto prazo? Na verdade, a gente já está chegando ao limite do prazo estabelecido por edital, porque isso é estabelecido no edital de licitação. Não fica a critério da SMTT da gestão. Então, existe uma cobrança muito grande do prefeito também, com a minha pessoa, para que a gente faça com que isso aconteça o quanto antes. Nós temos renovação de frota, tem que ser finalizada, e a integração entre os lotes. Superintendente, a licitação do transporte público foi realizada há um ano. Isso, perfeito. Há um ano. De lá para cá, o que de fato mudou com esta última licitação? Qual foi o diferencial? Olha, o principal diferencial são a observação desses critérios que eu mencionei. Tanto a integração, né? Integração dentro do lote, integração entre lotes e renovação da frota. Com a licitação, existe agora um documento que diz a idade média daqueles veículos. Então, a gente tem como trabalhar juntamente com as empresas, porque isso é um contrato assinado por ambas as partes, e existe um compromisso da prefeitura, mas existe um compromisso das empresas também com qualidade. Não só a renovação da frota, como colocar acessibilidade na frota, acessibilidade nos abrigos de ônibus. Então, tudo isso está previsto no edital. Pois bem, a renovação de frota, inclusive, consta de 20% de carros na frota 0 quilômetro, não é isso? Isso, a gente hoje tem mais até do que... Mais de 20%. Mais de 20%, mais de 20%. Mas a renovação não foi feita completamente ainda. Mas nós temos hoje na frota 98 veículos novos. Novos. Superintendente, o sistema foi redimensionado e eu pergunto, a criação de novas linhas tem contemplado a população ou ainda mais reclamação sobre isso? Não, há reclamação. A gente tem trabalhado incansavelmente visando atender a todas as localidades da cidade de Maceió. Maceió é uma cidade que cresce exponencialmente. Cresce num nível muito acelerado, né? Então a gente tem trabalhado de modo a atender todas as
as localidades. Mas eu te confesso que ainda há o que se fazer para que a gente possa realmente fazer com que a pessoa saia de casa e tenha acesso de forma mais rápida ao transporte público. Porque há regiões na parte alta da cidade em que trabalhadores, por exemplo, domésticos, que vão atender a parte baixa da cidade, andam às vezes até o equivalente a 500 metros para conseguir pegar um ônibus e chegar no seu destino. Porque no Cruzeiro do Sul nessa localidade, por exemplo, há ônibus que só chegam até um conjunto próximo, mas Cruzeiro do Sul já passa a ser uma localidade limítrofe com o município de Rio Largo. Aí fica essa questão do atendimento, ou pega um ônibus que vai até o aeroporto, ou fica na metade do caminho. Isso é uma situação que pode ser resolvida, não? Pode. Nós temos um departamento específico com técnicos altamente capacitados, aptos a receber a população lá na SMTT. A gente não tem negado atendimento a ninguém, inclusive indo até as comunidades, né? Então, se um determinado conjunto não está se sentindo atendido a contento, vai até a SMTT, nos solicita presença no local e a gente vai tentar fazer de uma forma que possa atender aquela localidade. Infelizmente, Gorete, a gente sabe, existem conjuntos que são criados e que não há uma previsão de acesso de vários serviços da prefeitura nesses conjuntos, né? Conjuntos que não são criados, não são criados pela prefeitura, né? E a prefeitura depois tem que prover aquele local de transporte público, coleta de lixo e tudo mais. Então, muitas vezes tem locais onde o ônibus não consegue chegar, tem que se colocar micro-ônibus, enfim, de modo a atender a comunidade. A concessão das empresas funcionarem em 4 lotes que foram divididos, né, na cidade, ou mais lotes? São 4 lotes. Como a gente pode dimensionar ou mensurar, digamos assim, esse funcionamento por lotes? Olha, a licitação ela já veio de modo a melhorar o atendimento das regiões separadamente. Então, quando se dividiu em lotes, já foi buscando uma melhoria de atendimento. Isso então, tem a ver também com as cores das linhas que vão definir as localidades, por exemplo, linha vermelha. Exatamente. É como se fosse meio que um metrô, né? Só que não no subterrâneo, e sim em cima, utilizando-se o transporte coletivo, o ônibus. É porque servirá também de parâmetro no futuro, para as linhas subterrâneas, né? Perfeito. Se Deus quiser que a gente venha a tê-las, ou pelo VLT por cima, enfim. Mas isso visou melhorar o atendimento. A identificação, atendimento. Aquela empresa é responsável por aquele lote, a gente tem como, o poder público tem como cobrar daquela empresa um melhor atendimento, né, uma melhor prestação de serviço. O nosso grande desafio agora é integrar esses lotes, de modo a fazer, como eu falei no início, que o passageiro ele possa se deslocar por toda a cidade pagando apenas uma passagem. Pois é, e a curto prazo, que o senhor já adiantou. Está no edital, tem que cumprir. De um jeito ou de outro, tem que acontecer. Isso, é uma cobrança nossa junto às empresas. Né, isso já vem acontecendo, várias reuniões vêm sendo promovidas para que a gente possa ter isso implantado. Perfeito. A gente vai chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em 1 minuto. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe Antônio Moura, superintendente da SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió. Uma pergunta ainda relacionada à questão da integração, superintendente. Há reclamações de que na parte alta da cidade ainda há problemas em relação à integração. A integração temporal, não é? Que tem aquele tempo para fazer 1h30 para que o passageiro possa ser conduzido pelo próximo veículo. Como resolver uma situação como essa? Olha, agora, existe uma fiscalização, a SMTT fiscaliza as empresas, as próprias empresas também promovem uma fiscalização para que isso não aconteça, né? Então, quem comprou com a integração, quer fazer a integração, ele tem que estar dentro, ele tem que conseguir chegar antes de 1h30 e fazer essa integração. Se ela não estiver funcionando, o que é que a gente pede? Que o cidadão nos coloque a par,
para que a gente possa enviar uma equipe e checar a situação e sanar e ver qual é o problema. Se o problema está com a empresa, se o problema está com superlotação no terminal, o que é que está acontecendo para que essa integração não aconteça. E a população pode e deve colaborar no sentido de encaminhar essas denúncias do mau funcionamento do sistema à superintendência. Isso. A população ela tem o 118 ou ir até a superintendência também, uma opção. Inclusive, eu estando lá, não existe essa questão de não conseguir falar com o superintendente, a não ser que a gente esteja em reunião, alguma coisa, estou aberto à população. Eu sempre digo, a superintendência não é minha, a superintendência é da população. Mas a gente vem trabalhando desde o início do ano, Gorete, num aplicativo para facilitar essa comunicação. A gente sabe que as pessoas hoje não gostam muito de ligar, às vezes está ocupado, tem que esperar. As pessoas preferem teclar, mandar uma mensagem, mandar uma foto. Então a gente logo a gente deve estar lançando um aplicativo que vai facilitar essa comunicação aí. Cidadão SMTT. Perfeito. Em relação à Zona Azul, né, foi uma polêmica a instalação da Zona Azul, não havia pessoal para a entrega do documento lá, enfim, a Zona Azul, por força liminar, não está funcionando, né? Isso, na verdade não foi uma liminar. Não foi uma liminar. Houve uma recomendação do Ministério Público. Perfeito. Num primeiro momento, houve uma ação civil pública do Ministério Público Estadual. Nós entramos contestando, né? Ganhamos no pleno do TJ, né, e continuamos com o projeto. Depois houve uma recomendação do MP de Contas, do Ministério Público de Contas, e aí nós atendemos, assim como atenderíamos também do Ministério Público Estadual. Só que o Ministério Público Estadual ele não entrou com recomendação, ele entrou imediatamente com uma ação civil pública, e aí nos coube contestar, até porque a gente entende que o projeto não tem nenhuma irregularidade. Com a recomendação do Ministério Público de Contas, a Prefeitura optou por aceitar a recomendação e aguardar o julgamento do mérito, né? Porque essa ação civil pública ela ainda vai se estender, a do Ministério Público Estadual. Vamos aguardar o julgamento do mérito da ação para se analisar o que é que vai ser feito no futuro, mas ela está suspensa, a Zona Azul. Em toda a cidade, a Zona Azul, né? Pode-se ter a Zona Azul. A questão aqui é que se levantou muita polêmica, foi notadamente, superintendente, sobre o valor, a cobrança pela hora da Zona Azul. Né? Que, por exemplo, uma capital como Recife chega a ser bem mais barata do que em Maceió. Aí, qual foi o parâmetro assim, para se estabelecer esse valor que a população julgou tão alto? Olha, houve um ato licitatório, houve uma licitação e ganhou a empresa que colocou o menor valor oferecendo o serviço que foi solicitado no edital. Então, na verdade, esse valor não foi a prefeitura que disse eu quero que seja 2,50 estabelecido. Foi um valor que veio de uma licitação. Mas, Gorete, a gente tem que reconhecer que a empresa, no momento em que a Zona Azul atuou, deixou a desejar em vários aspectos. Isso não... Há um reconhecimento da prefeitura sobre essa questão. Sobre essa questão. O prefeito me cobrou muito isso, inclusive. Eu estive pessoalmente lá na Zona Azul várias vezes, né? Foram vários embates lá no local. A intenção da prefeitura é a melhor possível, mas a gente entende que aconteceram falhas, né? Isso também contribuiu para que o prefeito determinasse, com essa recomendação do MP de Contas, que a Zona Azul fosse suspensa. Pois bem, por tempo indeterminado. Indeterminado. Superintendente, qual é o seu olhar, o olhar da SMTT sobre os transportes alternativos? A gente sabe que na deficiência do sistema de transporte público, é o alternativo, é o clandestino que vai se estabelecer, não é? É verdade. Infelizmente, hoje a gente, Maceió, sofre desse mal. A gente tem um sistema de transporte que está contaminado, né, por todo tipo de ilegalidade. Infelizmente, a gente vê o transporte clandestino, né, a gente vê, infelizmente, o transporte complementar, né, o intermunicipal, fazendo o transporte interno dentro da cidade de Maceió, o que é proibido, né? Então a gente tem visto o táxi lotação, que também é proibido. E eu gosto sempre de ressaltar, eu não tenho nada contra o taxista, pelo contrário, eu sou usuário do táxi. Mas eu não concordo e a gente vai combater sempre o que foi ilegal.
O que é ilegal? É o táxi lotação. O que é ilegal? É o complementar que deve trazer o passageiro da região metropolitana para Maceió e retornar, mas está fazendo o transporte urbano na cidade de Maceió. Isso a gente está combatendo de forma muito dura também. Então a SMTT ela tem que cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? É zelar pela qualidade e pelo equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transporte coletivo na cidade de Maceió. As pessoas questionam muitas empresas e tem que questionar mesmo. A empresa não trocou o ônibus, a empresa não colocou acessibilidade, mas a gente tem que preservar também, a SMTT, o poder público, uma viabilidade econômica e financeira para que essa empresa possa prestar um bom serviço. E essa concorrência desleal, não é? Essa concorrência desleal, ela toma mais de 1.200.000 passageiros por mês das empresas. Isso é muita coisa. E isso vem aumentando. Mas as empresas podem contribuir com isso também, colocando... Eu acredito que o que leva a população a buscar essas alternativas, não é justamente a ansiedade por chegar no seu destino dentro dos horários que estão estabelecidos das suas responsabilidades profissionais, não? Eu concordo, Gorete, mas veja bem, a prefeitura já implantou a faixa exclusiva, o que já ajuda. A gente sabe que a faixa exclusiva tem problemas de desrespeito, mas com a fiscalização eletrônica que a gente vai colocar, eu creio que isso vai... A partir de quando, a partir de mais 2 meses a gente vai estar com toda ela eletronicamente fiscalizada. É isso, a gente está trabalhando nesse sentido, já dei ordem de serviço, inclusive, por determinação do prefeito Rui Palmeira. Então, a gente já tem a faixa exclusiva, os ônibus estão lá para atender, mas não tem como um ônibus concorrer com uma van. Impossível. É impossível. Uma van que para de porta aberta já, o cidadão entra, paga mais barato e a van ela sai cortando ali todo mundo, fazendo várias irregularidades no trânsito. Não tem como um motorista de ônibus, até porque ele é monitorado por GPS, inclusive, então ele não pode fazer esse tipo de coisa. Então é uma concorrência realmente desleal. A gente vê isso, é notório, o cidadão parando o carro, aquelas vans com vidro fumê e gritando o nome da região. Isso é inaceitável, a SMTT vai combater de forma muito dura, ampliando inclusive essa fiscalização. A gente tem adquirido novos veículos para trabalhar nesse sentido. Superintendente, em relação à questão da fiscalização, não é? Que, claro, fiscalização é importante ter o agente, o profissional para estar ali, além da questão eletrônica, do investimento que se faz, mas, ao que se sabe, a SMTT tem um quadro que está aquém da necessidade da cidade. Como resolver essa questão se há um impedimento, muitas vezes, de realização de concurso público? Como está a situação? Olha, Gorete, nós temos hoje, foi feito um concurso, foram 250 agentes que foram aprovados. Destes 250, vários foram passando em outros concursos e, por diversos motivos, deixaram o cargo. Hoje nós temos 198 agentes nas ruas de Maceió. E quantos seriam necessários para manter essa fiscalização de forma mais efetiva? Olha, eu estimo aí pelo menos o triplo disso, que a gente tivesse 600 agentes hoje. A prefeitura não tem condições orçamentárias. E existe também a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então a prefeitura já tem uma folha muito pesada, né? E não tem como agora, nesse momento, a gente promover um concurso para o agente de trânsito. Infelizmente, porque seria necessário um número muito maior para que a gente pudesse dar conta da cidade. Como o senhor reage quando a população, por meio de, até das reportagens, nos jornais da cidade, demonstram essa insatisfação, muitas vezes, da população com o agente de trânsito, de dizer, não, ele só pensa em multar, é uma indústria da multa. Como o senhor vê essa questão? Olha, não vou ser muito sincero, Gorete, não me agrada de forma alguma. Não existe indústria de multa. É importante que as pessoas saibam, eu estou há 7 meses na SMTT, não existe meta para multa, não existe chamar o agente e dizer você tem que multar muito, você tem que chegar com tantas multas. Isso não existe. O que existe hoje é um profissional que passou num concurso e que está nas ruas todos os dias com o intuito de fiscalizar. As pessoas, óbvio que esses profissionais podem cometer um erro, são seres humanos, então pode acontecer de ter uma falha, mas na grande maioria dos casos, Gorete, infelizmente, são os nossos condutores, uma boa parte deles, que não têm educação de trânsito e não gostam de ser fiscalizados, não gostam de ser autuados. Eu particularmente tenho observado no trânsito as pessoas infringindo as leis do ponto de vista, por exemplo, da utilização de celulares,
As pessoas estão cada vez mais infringindo e contribuindo para a sua insegurança, para um acidente, não é? Como fazer as pessoas se conscientizarem? Falta mais publicidade educativa nesse sentido? Olha, Gorete, nós temos uma equipe de educação de trânsito, que inclusive foi implementada agora nesses últimos 6 meses. Nós acrescentamos mais 20 pessoas a essa equipe, mas me perdoe, eu sendo muito sincero, eu acredito que cada condutor, ao tirar sua carteira de motorista, ele passou por uma escolinha, ele sabe as regras. Você sabe que não pode falar com o celular, você sabe que não pode estar teclando no WhatsApp dirigindo. O cidadão sabe que uma placa de proibir estacionar não é para estacionar. E por que faz? Acontece, hoje é uma incidência muito grande e é a maior causadora de acidentes no Brasil inteiro. Mais do que o falar, é o teclar, porque toma muita atenção. Né? Falando você está errado, mas você ainda consegue pelo menos enxergar. Claro. E o teclando você está olhando para o celular, está olhando para baixo. Então, infelizmente, o que a gente percebe no dia a dia, se você for em qualquer país onde o trânsito funciona melhor, mais desenvolvido, não existe um agente de trânsito em cada esquina. Não existe mesmo. As pessoas simplesmente obedecem. E aí ajuda muito. Essa questão também de estacionar, desculpe, em áreas inadequadas ou proibidas, eu já vi um absurdo. Eu estava no cruzamento ali do Palato, na Ponta Verde, e vi quando um carro estacionou na primeira vaga para idosos, que fica de frente para a pessoa que fiscaliza o supermercado, e desceu de lá uma jovem, não tinha mais que 25 anos, mas de uma forma muito afrontosa, porque eu observei que o estacionamento do supermercado estava vago, tinha várias opções de vagas. As pessoas, de uma forma assintosa, fazem isso à luz do dia, sem nenhum constrangimento. Quer dizer, e na região não se explica ali a ignorância, né? Ali é uma questão mesmo de tirar vantagem de uma situação que isso está caindo de moda, está aí a Operação Lava Jato, as pessoas têm que se conscientizar de fazer o certo e não o errado. Não é? Com certeza, agora é cultural. Infelizmente é cultural. É essa mesma pessoa que quando recebe a multa, coloca lá no Facebook indignada, porque foi multada, porque o agente de trânsito é um absurdo, porque a indústria da multa. É essa mesma pessoa que comete esse tipo de irregularidade, que está tirando a vaga de um idoso. A gente também tem trabalhado de forma muito firme, inclusive removendo veículos e levando para o pátio da SMTT, o que causa indignação também. Mas as pessoas têm que denunciar também. Não é, superintendente? Também. Porque eu observo que poderia se fazer até, quem sabe, não é? O próprio estabelecimento ligar para denunciar, porque as pessoas, quando vão cobrar desses motoristas que estão cometendo uma irregularidade, aí a condição é a prepotência com a arrogância, que contra elas não há como argumentar. Difícil, não é? Difícil. Infelizmente, a gente é da terra do eu sou irmão de alguém, eu sou filho sabe, não sei de quem, ou sabe você com quem está falando, eu vou ligar não sei para quem, né? É por isso que eu aviso sempre até aos amigos, não me ligue para pedir coisa errada. Não me ligue para me pedir que não faça ou deixe de fazer. Se você estiver errado, você vai arcar com seus atos lá. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, Antônio Moura. Superintendente, me diga, o que acontece atualmente, não é de agora, é já de algum tempo, né? Mas a gente observa que até nos dias de chuva, quando as pessoas saem mais com seu veículo de casa, aumenta o tumulto no trânsito da cidade. Mas, independentemente das chuvas, a qualquer hora, praticamente, o trânsito na cidade está caótico. É muito carro na rua, a qualquer hora, não é isso? É isso, Gorete. Infelizmente, a gente tem aí mais de 360 mil veículos circulando nas ruas de Maceió atualmente. São cerca de 2.200 veículos emplacados mensalmente. 1.200 carros por mês a mais dentro de um sistema que já está congestionado. Então, a Prefeitura vem trabalhando. Existe hoje uma Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana, que fica lá na SEDET, né, conduzida de forma muito competente pela Fernanda Cortez, que já foi da SMTT.
trabalhando no sentido de fazer mudanças de fluxo, de sentidos de vias, e isso vai estar acontecendo em breve. Caso contrário, a gente vai chegar no colapso realmente, porque o número de veículos é muito grande para nossas ruas, é isso que vem acontecendo. E quando chove, piora. Uhum. Pois é, o agente de trânsito em algumas áreas, alguns cruzamentos, ele se faz, no meu entendimento, muito necessário, porque o que acontece num dia de chuva, os motoristas, ao que parece, eles não têm a paciência, não é, de não bloquear o cruzamento. E muita gente, na ânsia de passar na frente do outro, Isso. ou por estar num carro maior que o outro, não dá a vez para o outro, e atrapalha justamente o cruzamento. Fica naquela faixa que ninguém passa, não é? O agente não poderia estar presente nesses cruzamentos mais tumultuados? Gorete, essa é uma reclamação constante da população. O que acontece? A gente volta para aquela questão do número de agentes que eu tenho na rua todos os dias. Lembrando, eu tenho 198 agentes, mas não tenho 198 nas ruas todos os dias, porque existe uma escala protegida por lei. Então, o que acontece? A cidade é uma cidade muito grande hoje, com muitas demandas e muitos problemas. Então, o cidadão às vezes manda uma mensagem: cadê a SMTT aqui nesse cruzamento e nesse? Mas são muitas demandas, acidentes, principalmente com moto. A gente tem uma sequência muito grande de acidentes com moto. Tem que deslocar aqueles eventos que acontecem também. Então, o agente de trânsito não consegue dar conta de estar todos os momentos nos principais cruzamentos onde deveria estar. O que é que a gente vai trabalhar? E a gente já vem colocando a fiscalização eletrônica, né? A fiscalização eletrônica que não visa uma indústria de multas, como se fala, mas visa coibir esse tipo de atitude, esse tipo de abuso. Você parar você sabe que vai fechar o semáforo e você coloca o seu carro. A gente tem como calcular se o carro vai ficar na metade da rua que tem. ou não. Tanto que quando o agente está lá, basta ver Fernandes Lima. Quando tem um agente de trânsito na esquina, você não vê fechamento de cruzamento. Ou seja, o condutor ele sabe fazer para não fechar. Quando não tem o agente, aí ele fecha. Ou seja, não é uma questão, é uma questão de educação, infelizmente. Infelizmente. E, por exemplo, o fato de a SMTT não ter esse pessoal suficiente, há alguma previsão de concurso ou a lei de responsabilidade fiscal ainda pode impedir? A LRF hoje também é uma questão orçamentária do município, não permite que a gente pense em concurso no momento. Obviamente que no futuro vai ter que acontecer, não tem como, para que a gente possa melhorar a situação do nosso trânsito, mas no momento, infelizmente, não há condições. Há um questionamento sobre, por exemplo, as ciclovias, não é? Que as ciclovias ou as áreas nas ruas onde houve condições para estabelecer uma faixa só para ciclistas, é o caso, por exemplo, da Avenida Deputado José Lages. Está funcionando, superintendente? O que dá a impressão é que a pista ficou menor no sentido mais estreita, no sentido praia-centro, não é? E ela ganhou uma parte a mais no sentido centro-praia, mas não se observa ciclistas naquela faixa ali. Correto, aquilo ali não está funcionando. Por quê? Está? Não, porque houve uma ação e há uma decisão judicial que proíbe que aquilo ali seja ciclovia. E essa decisão não permite também que a prefeitura retire. Ah, não? A gente tem que aguardar o julgamento. Porque, caso contrário, a prefeitura já tinha feito uma camada de asfalto, até porque aquilo confunde um pouquinho o ciclista. E do ponto de vista de acidentes, teria que a justiça agilizar essa decisão até em benefício da população. Isso, perfeito. Porque hoje a gente fica impedido de tirar e muitas pessoas às vezes acham, eu passo ali, e também as pessoas às vezes estão de bicicleta ali, mas não está valendo, digamos assim, aquela ciclovia. Pois bem. Agora falemos sobre a questão das obras ferroviárias aqui em Maceió. Está causando olha, o congestionamento, por exemplo, no entorno daqui da Praça Dom Pedro II, é uma coisa absurda, foi absurda até 2 semanas com essas obras. Isso. E algumas obras, inclusive, foram até embargadas, não é? Isso. Ali na altura da Levada, isso. Continuam embargadas? Está embargada, inclusive nós derrubamos o muro. Porque o que é que aconteceu hoje? A gente entende que essa obra da CBTU é uma obra importante para a cidade, obviamente. Mas aconteceu que houve um atropelo. A CBTU, eu tive em reunião com o superintendente, o Marcelo, é uma pessoa fantástica, me atendeu muito bem.
Mas, em conjunto com a Censis, com a Guarda Municipal e com a SEDET, nós optamos por embargar e derrubar o muro que estava sendo colocado, Gorete. O que aconteceu? Houve um avanço da obra sem o devido licenciamento por parte da Prefeitura. Então, assim espontaneamente, vamos lá e vamos fazendo, e tudo aquilo ali não foi previsto. Então, houve um transtorno, e está havendo um transtorno muito grande. E estaria pior se a gente não tivesse feito essa reunião com a CBTU, o embargo e a derrubada do muro. Bem, e nesse contexto, pedestres e motoristas criam uma confusão naquela área, né? Isso. Que é uma área super populosa. Não tem outras vias de escoamento, exatamente. Então congestionou, ficou um gargalo muito grande ali, realmente muitas reclamações e com razão por parte da população. Esse combate ao embarque irregular de passageiros tem sido intensificado pela SMTT? Isso, muito. A gente tem, inclusive, adquirido novos veículos, né, reforçado a equipe, tirando agentes que poderiam estar fazendo o trânsito para colocar na fiscalização de transporte, buscando um combate mais efetivo. Agora, a gente vem trabalhando, Gorete, me perdoe, uma portaria ou até talvez um projeto de lei junto com a Câmara Municipal que regulamente e a gente tem uma situação mais fácil de ser fiscalizada, que hoje é muito complicado. Por que é classificado como embarque irregular de passageiros no transporte coletivo urbano de Maceió? Isso, todo aquele passageiro que embarca num veículo que não é credenciado pela SMTT, pela Prefeitura de Maceió, ou um veículo que vem do interior para deixar o passageiro e voltar e está fazendo o transporte, que isso infelizmente está acontecendo. Hoje a gente tem em torno de 1.000 veículos de fora de Maceió fazendo o transporte interno de passageiros na cidade de Maceió, o que é proibido por lei. A gente está combatendo e vamos combater, se Deus quiser, com a aprovação também no projeto de lei que vai delimitar até onde esses veículos podem chegar na cidade de Maceió. Bem, aquela situação em que o motorista não pode dizer não porque uma autoridade está subindo no ônibus, isso já acabou ou ainda é frequente, é alvo de muita reclamação dos empresários? Como assim? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Por exemplo, passageiro a questão da carteirada. Sim, infelizmente a gente ainda sofre, ainda há a questão da carteirada, infelizmente. É algo que a gente vem tentando combater, mas que acontece ainda com frequência. A gente escuta isso muito dos motoristas, dos fiscais, algo que infelizmente ainda acontece na nossa cidade. Operações de caráter educativo. Como a SMTT tem encaminhado essas operações? Olha, eu tenho trabalhado no sentido de melhorar o nosso quadro da equipe de educação de trânsito, principalmente com a contratação de estagiários, já que a gente não tem como contratar efetivo. Então, o estagiário vem fazendo parte desse contexto. São vários momentos onde a gente está nas esquinas, nos semáforos, fazendo encenações até, inclusive existe uma espécie de teatrinho que mostra o que acontece quando a pessoa infringe as leis de trânsito, o que pode acontecer. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, mas infelizmente a falta de educação ela vem prevalecendo sobre a questão da educação na cidade de Maceió. Os atores podem ser até atropelados, né? É um risco. Porque se observa também que em Maceió a faixa para pedestres, as pessoas estão numa pressa tão grande que mal a pessoa consegue colocar o pé na calçada, os carros já estão, antes disso, já estão avançando na pista ao lado, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem recomendado aos pedestres que tenham muito cuidado. Não é porque a faixa está ali que ela vai ser respeitada. Exatamente. Não, tenha cuidado. Você, ao atravessar, tenha cuidado. E, agora, é importante salientar também que, independente da faixa, o pedestre ele tem prioridade pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então, mesmo que não seja na faixa, quando o pedestre quer passar, o condutor tem que reduzir. Não se pode dirigir de uma forma agressiva, né? Colocando a população, os pedestres em risco. O seu carro não é uma arma. O seu carro é um meio de transporte, mas está sendo usado como arma. Mas a forma como se dirige em Maceió, geralmente, tem sido utilizado como uma arma, né? Exato. Infelizmente, a gente percebe as pessoas muito estressadas, né? Angustiadas, às vezes com problemas, a gente entende, mas existe todo um contexto que deve ser respeitado e que a gente preserve principalmente a vida. Pois é, fiscalização
e também conscientização da população. Isso. Superintendente Antônio Moura, estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações? Olha, eu queria salientar que Pois nós não. estamos chegando brevemente com toda a sinalização turística na cidade de Maceió. Hoje o turista chega em Maceió, ele não tem se ele não tiver com GPS, ele não se localiza bem, então a gente vai estar implantando agora, o prefeito Rui Palmeira vai estar dando ordem de serviço. A gente vai estar chegando também com os sinais inteligentes, os semáforos da cidade de Maceió, nos principais corredores, eles vão aumentar ou diminuir o tempo de fechado e aberto, a depender do fluxo, são sinais por GPS. E a gente acabou de fechar também uma parceria com o Banco Itaú, que vai estar trazendo várias ações educativas, principalmente para as crianças, no que se refere à educação de trânsito. Isso é fundamental. É importante. Isso nasce em casa, com as crianças. Isso. Aí, às vezes, as crianças, quando os adultos não colocam assim, como um cinto de segurança, é sempre lembrado, né? Elas lembram. Verdade, é verdade. Obrigada mais uma vez, Superintendente Antônio Moura, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Gorete, agradeço também ao telespectador. Obrigada. Bem, ficamos por aqui. Obrigada a você também pela audiência e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.